Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Employment Consultoria. Neste vídeo abordarei o tema Questões Internas. É claro que nos itens 4.1 das normas de Sistema de Gestão da Qualidade, Sistema de Gestão Ambiental e Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, tem muito mais requisitos do que simplesmente a definição de questões internas. Mas procurarei abordar e discutir a amplitude dos requisitos em outros vídeos do canal. Nesse momento, vamos nos dedicar apenas à definição e discussão do que são questões internas. Vamos ao nosso vídeo? Não deixem de clicar nos likes e também se inscrever no canal. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Employment Consultoria. O tema a ser abordado nesse vídeo é questões internas. A relevância do tema está na consideração de que nas normas de sistemas de gestão ISO 9001, ISO 14001 e 45001 não existe a definição do que é questões internas. Não obstante, nos requisitos de número 4.1 dessas três normas, é solicitado à organização definir suas questões internas. Portanto, é importante a plena compreensão do que significa questões internas. Nesse vídeo, vamos abordar o significado de questões internas e também responder a várias dúvidas sobre este ponto. De outra forma, nos requisitos 4.1 das três normas também são solicitadas outras atividades, como por exemplo a definição de questões externas. Este tema específico não será abordado nesse vídeo. Em outras oportunidades abordarei as questões externas e também pretendo elaborar um vídeo sobre o planejamento para atender o item 4.1 e 4.2 das três normas. Vamos lá? Pessoal, existem muitas dúvidas quanto a questões internas. Afinal de contas, o que são questões internas? Esta é uma dúvida pertinente, já que as normas de sistema de gestão da ISO não trazem a definição do que são questões internas. Outra dúvida recorrente é onde obter essas informações? O que devemos olhar em nossa organização, em nossas empresas, para obtermos as informações sobre as questões internas pertinentes a nossas organizações? Outra dúvida é quem é o responsável por definir ou quais são os envolvidos na definição das questões internas? Outra dúvida importante, como obter essas informações? E ainda, o que fazer com essas informações quando elas são definidas? Estas são dúvidas importantes e pertinentes e não são resolvidas simplesmente com a aplicação de uma planilha SWOT. Então, vamos a essas respostas? Questões internas, definição. Questões internas podem ser definidas como informações, situações rotineiras ou situações transitórias, fatores de produção ou fatos, todos relacionados à organização, bons ou ruins. Quando lemos essa definição, notamos o seguinte: questões internas podem ser quaisquer coisas que tenham interface com o desempenho do sistema da organização e que possam contribuir ou atrapalhar os resultados planejados, pretendidos da organização. Assim, questões internas têm um amplo espectro de situações, informações, fatos, recursos que podem ser elencados como tal. O importante para você não é decorar uma lista, ou copiar uma lista, ou seguir uma lista pré-definida por um consultor, mas
fazer a avaliação necessária à definição correta de suas questões internas. Quem deve ser o responsável pela definição das questões internas? Em última instância, quem deve se responsabilizar pela definição das questões internas que são estratégicas para o sistema de gestão? A alta direção da organização, seu diretor-presidente em conjunto com os demais diretores. Caso não exista um conjunto de diretores, o diretor-presidente, o líder da organização, em conjunto com os demais gestores. É a alta direção que é responsável por definir o planejamento estratégico da direção, e as questões internas fazem parte do planejamento estratégico de qualquer sistema de gestão de base normativa. Qual a fonte de informações e que tipo de análise devemos fazer para definirmos as questões internas de uma organização? A fonte de informação, os processos da organização. É dos processos da organização que nós devemos retirar, definir, depreender, desdobrar todas as questões internas. Suas estruturas e recursos. É através da análise da estrutura e dos recursos dos processos é que nós vamos conseguir definir as questões internas. Os processos são formados por fatores de produção, e o sistema de gestão da organização é um conjunto de processos. Como os processos são formados por fatores de produção, sendo eles métodos de trabalho, mão de obra, matéria-prima, insumos e informações, meio ambiente, o ambiente de trabalho e sua infraestrutura, os recursos produtivos, máquinas, softwares, hardwares, ferramentas, equipamentos auxiliares de movimentação de carga, equipamentos para guarda de matéria-prima, de produtos e os métodos de controle. Tudo isso somado formam os fatores de produção que produzem produtos e serviços. É a partir da análise, entendimento, conhecimento de como estão os recursos de cada um dos processos da organização e como eles podem contribuir para o alcance dos resultados planejados da organização e também os resultados planejados para o sistema de gestão da organização, que deve ser definida as questões internas. É a partir dessa análise, da análise do potencial de contribuição que cada processo tem para o alcance dos resultados planejados da organização e de seu sistema. Repare que a contribuição dos processos pode ser tanto como um potencial que ajude a alcançar esses resultados planejados, como também pode ser colocando dificuldades e fraquezas que podem criar obstáculos ao alcance dos resultados planejados. Então, é a partir do conhecimento dos processos e da estrutura de recursos da organização que nós definimos as questões internas desta organização, e não a partir de uma lista pré-definida por quem quer que seja. Supondo que a alta direção da organização fez o seu papel e definiu as questões internas de seu sistema de gestão, o que fazemos com essas questões posteriormente a esse fato? Nós devemos comunicar essas questões internas para os demais gestores da organização, ou seja, para os gestores dos processos da organização. É claro que, para que essa comunicação ocorra de forma eficaz, é extremamente recomendável que sejam documentados todas as questões internas da organização. A partir da documentação das questões internas, fica mais fácil e mais efetiva a comunicação. O foco da comunicação são os gestores da organização. Quais gestores? Gerentes, supervisores, coordenadores, ou seja, gestores responsáveis pela gestão dos processos da organização. Ao receber essas informações, esses gestores devem fazer análise de risco
acerca dessas questões, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, feita a comunicação, o trabalho da direção quanto à definição das questões internas irá ser, a partir de então, quando necessário ou periodicamente, ou melhor dizendo, em ambos os casos, revisar ou pelo menos verificar a necessidade de revisão dessas questões. Com esse último comentário, eu finalizo a discussão sobre questões internas de um sistema de gestão. Contrate os serviços de consultoria, treinamento e auditoria da Employment Consultoria. Acesse o site www.employconsult.com.br ou entre em contato comigo, Eduardo Viviani, no telefone 996214517 ou através do e-mail edu.qualidade@uol.com.br. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.